Fala, boiadeiro bom ou nada? Vamos falar sobre essa taxação imposta pela China na carne brasileira no início do ano, daquele relatório de salvaguarda que veio lá no dia 31/12/2025, último dia do ano. A China soltou um relatório de salvaguarda impondo uma taxação de 55% na carne bovina brasileira e deixou os pecuaristas menos avisados em pânico. E isso é tudo que o mercado quer para fazer uma pressão para derrubar o preço da arroba do boi gordo. Vamos entender então o que esse relatório aí de salvaguarda da China quer dizer, quais são as tarifas, quando vai ser imposta, para você sair desse pânico. Calma, boiadeiro, calma, tá? Vamos com calma, vamos entender esse relatório e a gente vai debruçar quais são os objetivos da China com esse relatório, quais são os impactos em relação a essa taxação no Brasil e também as possíveis soluções. Primeiro vamos entender, boiadeiro, o que é, né, esse relatório de salvaguarda? Esse relatório de salvaguarda nada mais é medidas impostas pela China para proteger o produtor rural chinês, porque a nossa carne ela é muito mais barata do que a própria carne chinesa. Então, com isso, estava exportando muita carne do Brasil e os produtores chineses estavam derrubando os preços para poder competir com o Brasil. Então, nada mais é do que isso. Quer dizer, então, que vai taxar tudo? Calma, não é assim, boiadeiro. Vamos lá. Hoje já existe uma tarifa, tá? A nossa carne bovina, tá? De 12%, tá? Existe uma tarifa que é paga pelo exportador, tá? O exportador chinês paga 12% na nossa taxa, na nossa carne bovina, boiadeiro, tá? Já existe tarifa. Como é que vai funcionar esse relatório de salvaguarda? Vai ter cotas. Não é que a partir do dia 1º, agora de janeiro, as carnes vendidas para a China vai ter uma taxação superior a mais de 55%. Não é isso que está acontecendo não, tá? Primeiro a gente foi definido cotas, tá? Para 3 anos, 2026, 27 e 28, tá? Até o momento isso não mudou, pode mudar com negociações. O que é então? A primeiro ano, 2026, esse que a gente tem uma cota de 1,106 milhões de toneladas para exportar na tarifa, tá, usual de 12%. Acima desse 1,1 milhão de tonelada, aí vai entrar essa sobretaxa adicional de 55%, ou seja, vai haver um acréscimo adicional de taxa de 55%, ou seja, vai chegar no final, tá, acima da cota, de quanto? 67%, tá? Mas quer dizer o quê, Douglas? Quer dizer que se depois que você chegou, bateu essa cota, a partir de 1,1 milhões de toneladas, vai ser acrescentado uma tarifa adicional de 55%. Isso é o primeiro ano de 2026. Em 2027, a cota já aumenta para 1,128 milhões de toneladas. Aumentou pouca coisa. Em 2028, para 1,5 milhões de toneladas. Ou seja, vai tendo um acréscimo de volume exportado de ano em ano, tá? Hoje, tá? O Brasil tem estimativas, não são dados oficiais ainda, que em 2025, ano passado, foi exportado aproximadamente 1,6 milhões de toneladas de carne para o mercado chinês. Se ano passado estivesse valendo esse relatório de salvaguarda, a gente ia fazer o quê? 1.600.000 foi exportado, ia ser taxado o quê? 500 milhões de tonelada, certo? Por quê? Porque 1,1 já continua com a tarifa normal. Acima de 1,1 no ano de 2026, que começa a ter a sobretaxa. Então aqui ia ser taxado os 12% que já é taxado, mais 55%, ou seja, aqui ia entrar 67% de tarifas, tá, na carne bovina brasileira para o mercado chinês. Então, boiadeiro, calma, calma. Vai ser taxado? Vai. Mas só que não vai ser taxado todos em qualquer volume. Vai ter a cota. Até 1,1 não tem taxação adicional, só tem a taxa normal, que é de 12%. A partir de 1,1 milhões de toneladas, aí sim vai ter uma taxação, tá, adicional de mais 55% de tarifa. É isso que está acontecendo, tá? Douglas, quer dizer então que ano passado a estimativa foi de 1,6. Quer dizer que esse ano tende a ter uma taxação? Com certeza, tá? Vamos supor que a gente consiga, vai produzir, vai exportar para a China 1,5, ou seja, 400 milhões de toneladas vai ser taxada, certo? Mas aí que vem uma pergunta para você. Tá faltando boi no mercado, bezerro tá caro. Você acha que a gente vai conseguir manter esse volume de exportação?
porque vai começar a ficar mais cara agora a carne do boi. Então, boiadeiro, calma. Qual que é o reflexo disso? Agora, nem tanto. Agora é a pressão da indústria, por isso tentando fazer pressão para baixar o preço. Mas esse aqui, ó, essa cota de 1,1 vai bater lá pro mês de agosto, setembro, que a gente vai chegar nesse 1,1 de exportado. A partir de agosto, setembro, acredito eu, aí sim a gente vai ultrapassar o limite da cota e aí vai ter uma outra taxação de 55%. Então a gente consegue ver que a pressão, tá, de mercado que as indústrias vai fazer vai ser a partir de julho, a hora que estiver quase batendo a cota de 1,1 milhões de toneladas. E aí a indústria vai entrar com tudo para tentar baixar o preço da arroba do boi gordo. Por enquanto é só especulação, brother. E outra coisa, brother, ninguém sabe. Lá, final de junho, o governo chinês pode refazer esse acordo aqui, porque tá vendo que a produtores de China não está conseguindo suprir a necessidade e pode aumentar essa cota. Então a gente não sabe como será aqui no próximo ano, mas a curto prazo, esses efeitos da taxação aqui, a partir da cota de 1,1 milhões de toneladas, tende a ter reflexo no mercado de verdade mesmo a partir de julho, tá? A expectativa é que até em julho a gente consiga bater essa cota, julho, agosto no máximo. E aí vai ter que entrar a taxa adicional de 55%, ficando mais caro para o mercado chinês, tá, a nossa carne, ou seja, a população chinesa vai pagar mais caro a partir de 1,1 milhões de toneladas, beleza? Qual que é o objetivo que eu te falei para vocês aqui da China com isso? É proteger os produtores rurais chineses, porque a nossa carne é muito mais barata, tá? Uma das carnes mais baratas do mundo. Então, o pessoal estava exportando, os exportadores estavam preferindo exportar a carne do Brasil do que comprar do próprio mercado chinês interno, porque era mais caro. Então a ideia aqui com o mercado chinês é proteger os pecuaristas chineses para conseguir competir de igual com o Brasil, porque nossa carne é muito barata, tá? Qual que é o impacto que isso pode ocorrer no Brasil? No médio prazo, é igual eu te falei, a carne ela pode começar a diminuir o volume exportado quando bater a cota de 1,1 milhões de toneladas, porque vai ficar mais caro e o cara que está exportando da China não vai querer pagar, porque não vai conseguir repassar esse preço lá para os chineses. Então, o impacto que isso pode acontecer no Brasil, tá, é a partir de agosto, a hora que começar a bater a cota, tá, da taxação normal de 12%, a hora que tiver que adicionar a tarifa de 55% a mais, pode ser que diminua o volume exportado para a China. E qual que é a estratégia? Você pode pegar, porque não foi só o Brasil taxado, o Brasil foi o maior, teve a líquida, a cota maior, que é o maior produtor, o maior exportador de carne bovina para a China. Porém, Argentina, Uruguai também foi taxado. O que isso pode acontecer? Qual que pode ser a estratégia? A estratégia, a solução. Como o Brasil tem a carne bovina mais barata, mais competitiva do mundo, em vez de ele exportar direto para a China, ele pode exportar o quê? Vou exportar para o Uruguai pega e revende essa carne para a China. Porque mesmo que o Uruguai comprar do Brasil e revender para a China, ele possivelmente ainda vai ter lucro, porque nossa carne é muito mais barata que a carne uruguaia. Então o que o Uruguai pode fazer? Vender as carnes deles toda para a China e comprar nossa carne para abastecer o mercado interno. Isso pode ser a Argentina, com todos os países. Entendeu? Então tem soluções. E como eu disse, essas medidas de salvaguarda aqui pode ser renegociada. Isso aí vai ter que depender do quê? Do governo brasileiro entrar na mesa de reunião, sentar para negociar, para aumentar essa cota, para prorrogar esse prazo, para começar 2027, 2028. Então tem estratégia para aumentar, para melhorar esse cenário aqui. Mas ainda assim não é um cenário apocalíptico que o pessoal está vendo, não. A indústria, tá, o mercado quer que você veja isso e fique apavorado, boiadeiro, para poder o quê? Fazer uma pressão de baixa na rua do boi gordo hoje. Porque esse impacto daqui é a partir de julho. A gente vai ver que até em julho a gente não conseguiu exportar 1,1 milhões de toneladas. Mas lá para julho já vai estar batendo a cota. E aí sim vai ter uma pressão muito mais forte para baixar o preço da arroba do boi gordo. Com essa a narrativa de que houve agora uma taxa adicional na exportação de carne bovina para a China. Porém, boiadeiro, nem tudo são notícias ruins. Quem está acompanhando aí o telejornal, as notícias, viu que o Brasil conseguiu fechar o acordo com a União Europeia, tá? Tem mais negociações ainda por rolar, mas se concretizar, pode abrir um mercado enorme da Europa para a gente mandar nossa carne bovina. Então, eu quero até fazer um react de um vídeo do Raul Sena falando sobre as causas, os impactos desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, para vocês entenderem melhor quais são os possíveis cenários que esse acordo da União Europeia com o Mercosul
pode trazer de vantagem e desvantagem para nossa região aqui, para o Brasil. Beleza? Então, brother, essa aqui são os impactos, as soluções, possíveis soluções do objetivo da China. O objetivo da China é proteger o produtor rural chinês, tá? Calma. Até a gente bater essa cota de 1,1 milhões de toneladas, vai ser a taxa atual, tá? 12%. Após bater essa taxa, bater a cota de 1,1 milhões para 2026, aí que vai ter uma tarifa adicional, que é essa de 55%, totalizando no final, então, 67%. Então, calma, vamos fazer nosso serviço de casa, controlar os custos da porteira para dentro e esperar ver como é que vai se comportar o mercado e para ver se realmente se o chinês vai dar conta de suprir o mercado interno dele ou se vai ter que renegociar essa tarifa aqui, essas cotas aqui, aumentando um pouco mais a exportação da carne bovina brasileira. Beleza? Se você quer aprender a calcular, a trabalhar, a ter os custos da sua roupa produzida dentro da palma da sua mão, na sua fazenda, vou deixar o link aqui embaixo para você entrar na comitiva Berro do Boi, onde te ensino a calcular todos os custos envolvidos na produção da roupa da sua fazenda. Então, brother, calma, mantenha o foco, que isso aqui vai ter consequências nos próximos 6 meses, não é agora, igual o mercado está tentando dar uma narrativa aí, tentando fazer baixar o preço agora, tá? Tem impacto? Tem impacto, mas isso pode ser renegociado. Agora me fala aí, brother, já sentiu o mercado tentando dar uma narrativa pessimista para baixar o preço da roupa do boi gordo agora em janeiro? Baixou aí na sua região? Fala para mim, deixa aqui nos comentários. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço, até mais e valeu!